partir de agora, aqui em nosso programa, temos mais um bate-papo fantástico. Estamos recebendo a psicóloga Nayara Bortolucci mais uma vez aqui em nosso programa e eu estou tão feliz de revê-la, Nayara. Olha, muito obrigada por retornar aqui ao programa Elgue Você. Você acrescenta muito com umas pautas que ajuda as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Então é muito bom revê-la. A alegria é minha. Obrigada pelo convite. A última vez que nos encontramos foi no evento lá no Grow Experience, que foi fantástico. Sim. Eu adorei participar com vocês. Nossa, maravilhoso. E eu estava aqui, inclusive, antes de iniciarmos o bate-papo, cobrando a Nayara. E aí, cadê o próximo, Nayara? Vamos ver se sai esse ano, né? Tomara, porque foi uma reunião muito produtiva. Foi lotado de mulheres, né, Nayara? Sim. Que evento fantástico. Eu ainda não tinha participado de um com aquela energia, naquele formato aqui em Cuiabá. Eu gostei demais. Que bom, foi uma alegria tê-la também. Lá eu falei bastante sobre os 4 pilares da vida, né? Isso. Hoje a gente vai falar também, né, sobre isso. Tudo passa por aí, né? Então vamos lá. Hoje a nossa pauta, o tema do nosso assunto aqui, do nosso bate-papo, foi dependência tecnológica, o tema escolhido. Eu acho muito pertinente falarmos sobre isso, porque é uma realidade que estamos vivendo hoje, né? Se você for olhar ali naquele relatório semanal que chega para você, sabe? Eu tento diminuir, sabe? Eu presto atenção nisso. Espero que todo mundo também venha se policiando em relação. Tem gente que passa mais de 8 horas por dia, do dia na rede social, usando algum equipamento tecnológico em jogos. São pessoas que realmente são viciadas, né? É impressionante, né? Demais. E você sabia que o Brasil está no ranking, aí no topo dos que mais consomem, né? Que mais estão presentes, gastando tempo nas redes sociais. Primeiro vem a Índia, depois vem o Brasil, né? O povo brasileiro gosta. Os brasileiros da rede são social, demais. Né? De estar conectado, desse calor, dessa vida social, né? Da interação, né? Eu não tinha acesso a esses dados. Sim. Então o Brasil lidera. Lidera, está no ranking top 3. Olha só. O povo brasileiro existe gasta bastante algum tempo. estudo do comportamental, do porquê de tudo isso? Então, o ser humano é um ser que nasceu para se relacionar, Sim. Né? A interação. Então, o indivíduo ele se dá a partir da relação com outro indivíduo. Né? Se você não se relaciona com o indivíduo, é difícil você ter a característica da sua personalidade, desenvolver a personalidade, porque é na relação e na interação que os circuitos psicológicos e a personalidade vai se formando. Sim. Né? Então, por que há uma compulsão no uso das redes sociais? Porque é prazeroso. Né? Entendi. E tudo que é prazeroso a gente quer fazer. Quer mais. Né? Exato. Então, quanto mais a pessoa vai buscando, né, aquele acesso ali na rede social, mais prazer ela vai tendo. Né? E quanto mais prazer ela vai tendo, mais prazer ela vai querer ter. Né? Acontece que quando todo comportamento compulsivo, quando a gente fala de compulsão, ele tem algumas características. A primeira característica é a persistência, né? Então, Sim. a primeira característica, a pessoa persiste fazendo aquele comportamento. E tudo bem se você persiste, por exemplo, fazendo uma dieta, né? Controlando, né? Fazendo uma atividade física. Essa persistência de hábitos bons vai acarretar, né, características na sua personalidade que vai contribuir, que vai ser bom para você. Sim. Agora, o problema é quando você persiste em algo em que toma o seu tempo, porque a segunda característica de uma compulsão, né, leva muito tempo, você perde muito tempo. Sua vida. É a questão da dependência, né, doutora? Sim. Tudo que você tem uma dependência, você vive em função daquilo. Isso, você tem perca, né? Sim. Você perde, você tem uma disfunção ali. E essa disfunção causa prejuízos, que é aqui o terceiro ponto de uma compulsão. Né? Então, você tem uma persistência que se torna um hábito, um comportamento. Esse comportamento faz você ter prejuízos, né? Porque você gasta tempo fazendo algo que no final vai afetar a sua vida profissional, seus relacionamentos. Com certeza. A rede social é até contraditório, né? Porque você está se relacionando,
Mas a partir de quando isso se torna uma compulsão, você tem prejuízo nas suas relações. É verdade. Aí É vira uma aquele, cultura- o tal do mundo virtual, né? Você tem aí uma vida no virtual e no presencial mesmo ali, no cara crachá. Você não às vezes, muitas vezes, você nem existe. Você acaba sendo solitário. Parece que a pessoa desliga, né? É Você já verdade. percebeu? Às vezes Sim. a pessoa nem percebe o que está acontecendo em torno, né? E é estranho quando, e às vezes, aliás, muitas vezes eu acredito que todo mundo já fez algum teste quando você está em um lugar com muitas pessoas, em mesas, um bar, um lugar social, né? E você presta atenção, às vezes você está lá olhando uma mesa, tá 4 pessoas, cada um no seu mundo ali. Só quer dizer, não estão ali, eles não interagem. Eles estão cada um lá naquele seu momento com o celular. E ninguém percebe que está acontecendo isso. Isso é o mais engraçado, sabe? Eu já passei um tempo prestando atenção e realmente as pessoas não percebem que aquilo está acontecendo. E é cada vez mais comum, né? E é um comportamento padrão já. E eu acredito que as chances disso se agravar são muito grandes, porque essa geração que está vindo agora, tem crianças que 2 aninhos já estão lá manuseando o celular. A internet tem mais de 50 anos? Tem mais de 50 anos que a internet faz parte da nossa vida. Que a internet está dentro da nossa casa, na nossa mão, deve ter uns 20, 25 anos, através do celular. Era discada, Era, né? Você usava o telefone, não podia. Sim, agora imagina o impacto disso para essa geração que está vindo. As crianças já nascem com o celular na mão. E esse comportamento dos pais em relação aos filhos, qual é a atenção que devem monitorar essa relação com a tecnologia, doutora? Sempre no limite, né? Colocando limites. Sim. Porque como tem uma recompensa muito grande, né? Seja pelos jogos, pelo TikTok, pela relação das redes sociais. É prazeroso. Libera dopamina, né? Tudo que libera dopamina. E você também é um pode viciar. truque, né? Na realidade, movimenta um mercado bilionário. Sim. Então, realmente, os truques, as pegadinhas estão ali nos aplicativos, nas redes sociais, para que esse vício realmente se instale. Sim, reforçado, né? É reforçado pela indústria, né? Então, as crianças, assim, a atenção que os pais têm que ter é sempre impondo limites, né? Por quê? Porque há uma perca de interesse pela realidade, né? Por quê? Porque a realidade em si, ela não tem tantos estímulos, né? Quanto um dispositivo, Entendi. né? Então, as coisas ordinárias, né? A vida cotidiana, assim, o estímulo de luz, o estímulo de som não é o mesmo. Então, os pais, eles têm que saber que quanto mais uso de telas, mais talvez uma perca de interesse pela realidade, de estudo, de atividade física, né? Então, tem que ter um cuidado e sempre colocando limites, né? Existe uma idade para você falar, olha, a partir dessa idade você pode iniciar? Eu pergunto pela seguinte informação que eu tive. O pessoal lá do Vale do Silício, os gigantes, né, da tecnologia, eles não proíbem, aliás, os filhos, na realidade, eles buscam escolas que não têm o contato com a tecnologia até antes dos 5 anos, se eu não me engano. Até antes dos 5 anos. Eu falo, nossa, se eles que criaram tudo isso, que vivem, lógico, se beneficiam de tudo isso, não deixam seus filhos terem contato com tecnologia até essa idade, deve ter um motivo. É a formação, né, dos circuitos neurônicos. Sim, eles gostam das brincadeiras, das relações com as pessoas, com outras crianças, o jogar bola, esse tipo de situação é o que é permitido. Sim, que envolve o desenvolvimento também motor e cognitivo, né? Porque se você está na frente de um celular, qual que é o desenvolvimento motor que você tem? Que uma criança vai ter segurando o aparelho, né? Até o contrário, né, doutora? Porque a postura... né? Depois começa já com problemas lombares, enfim. E também o desenvolvimento da linguagem, a cognição em si, né? Memória, linguagem, imaginação, né? Tudo isso ele vai perpassando pela leitura também, né? Pela relação com as crianças, enfim. Com o convívio, com a brincadeira, com a história, né? E existe crianças que vivem lá eternamente no quarto delas, né? Jogando o joguinho.
Então você imagina o impacto de tudo isso daqui, por exemplo, alguns anos, a gente vai ter realmente contato com esse outro tipo de ser humano que estão se desenvolvendo agora por causa da tecnologia. Sim, e também você percebe, isso aqui já não é um dado de curiosidade, mas um dado real, a associação entre as compulsões de rede social com a depressão, né? Olha só. É o acarretamento que isso tem do isolamento social, como nós somos seres humanos de relação, de contato. Sim. Né? Você acaba-se que isola e aí o índice de depressão aumenta, né? Se for pensar assim numa evolução, né, talvez do comportamento, o vício, a dependência, então ela pode evoluir para uma depressão? Ela seria como uma causa, entende? Entendi. Uma causa. A gente também fala pelas consequências, né? Por exemplo, as compulsões, não só a compulsão de rede social, de internet, mas as compulsões de jogos, compulsões de álcool, compulsões sexuais, compulsões alimentares, né? Ela tem um pano de fundo que leva a uma tristeza, pode levar a uma depressão, né? Antes eu acreditava que talvez esse mundo que não é real das redes sociais que causavam a depressão, sabe? Antes eu tinha essa ideia. Também. Ótimo. Eu tinha essa ideia, mas não é só isso, mas acontece, então, pode acontecer também. Ou seja, né, ali há recortes da vida real, isso acontece também. Tanto por parte de quem que promove isso, ou seja, né, recentemente eu estava escutando sobre o Felipe Neto, né, que entrou no caso, né, de depressão e ele não conseguia se isolar das redes sociais também. Sim, o youtuber, né? Porque ele promovia a vida ali, então ele tinha uma relação ali. Isso é difícil, né? Uma dependência, Sim. né? E também a relação de quem consome o conteúdo, né? De estar vendo uma vida perfeita, uma vida sem dificuldades nenhuma, em que olha ali a comida perfeita, o relacionamento perfeito, né? Tudo é perfeito, né? Todos são recortes, né, da vida. Sim. Ali, por exemplo, assim, vamos colocar um feed, né, que dura um stories que dura 60 segundos. O que é 60 segundos diante, né, de 24 horas que a pessoa dorme, vai no banheiro, né? Então são recortes da realidade e isso causa uma imaginação de que, olha, comparando a minha realidade com a vida dessas pessoas nesse local, pô, é péssimo, né? O que está acontecendo comigo, né? Nossa, oh meu Deus, porque sou eu, né? Exato, aí entra o sentimento deprimido, porque, isso. Né, é comum, eu, assim, na minha prática clínica, já vai, né, quase 5 anos de prática clínica, escutando pessoas diariamente, e também fora, né, convivendo, porque também busco, né, me alimentar da vida real fora do setting terapêutico. Mas eu escuto muito isso, a comparação, né, com a vida de pessoas que são celebridades, influencers. E é uma comparação, assim, injusta, né, desleal. Com certeza. Porque não é real. Você pegar a realidade, mas e a realidade da vida? Você conhece? Tem um problema, a gente, lógico, nós temos momentos felizes, em algum momento talvez você não está tão feliz, mas isso as pessoas não mostram, né? Porque você também não quer ver isso. Todo mundo quer ver felicidade, beleza, tá tudo bem, para você tudo acontece. Sim. É isso que as pessoas gostam de consumir. Sim. É isso que promove, né? Isso, os likes, né? Que é uma outra dependência também, né, doutora? Vou aproveitar esse gancho, vamos dar uma paradinha, vou chamar um intervalo, mas na sequência vamos falar sobre esse vício pelo like, essa importância, a importância que as pessoas dão para a opinião dos outros. Isso aí também é um vício, uma dependência. A gente já volta. Estamos de volta aqui com a doutora Nayara Bortoluzzi, psicóloga, e está aqui compartilhando seus conhecimentos sobre esse tema tão importante. Precisamos realmente ligar esse alerta, né, doutora? Falar, nossa, será que o nosso comportamento está adequado? Será que estamos desenvolvendo alguma compulsão? Será que já tem algum sinal de alerta para a gente puxar esse freio de mão, ter uma atenção? E com os nossos filhos? Será? Porque às vezes também deixar o filho no celular é um momento para você ter um descanso, não é verdade? E às vezes você está
também colaborando para que essa criança desenvolva algum comportamento futuro, né, que a prejudique. Mas finalizamos o bloco anterior falando sobre a questão da validação, né? Eu falei, às vezes eu vejo isso acontecer demais. Posta uma foto que você gosta, mas se ela não virou, não converteu em muitas curtidas, a pessoa vai lá e apaga. Então, ela está mais preocupada com a opinião dos outros, o que as pessoas vão achar, se elas curtiram ou não curtiram, se a foto engajou ou não engajou, do que ela mesma, que ela gostou daquele conteúdo, a rede social é dela, ela quer um conteúdo que ela goste ali, ela não se preocupa, ela se preocupa com a reação dos outros. O que é isso? Doutora? É a busca pela validação. Validação, né? mesmo, Eu quero ser né? validada. Se eu tenho consciência de quem eu sou, da minha identidade, daquilo que eu gosto, daquilo que, né, para mim é importante, eu valorizo, eu não busco a validação, né? Porque isso já está formulado na minha identidade. Então, hoje a gente percebe uma perca da identidade, né? Sim. É difícil até, às vezes, a pessoa responder. Quem é você? Né? A pessoa... Né? Não sabe responder. Muitas pessoas, né, na hora, opa, peraí, vou dar uma pensadinha. Então Vamos a gente ver se está na consegue. era das validações, né? Tudo tem que ser validado, tudo tem que ser repostado, tudo tem que ser curtido, né? Tudo tem que ser engajado, né? É o efeito manada nesse princípio, né? Eu tô onde o grupo está, eu faço aquilo que as pessoas querem. Criou até um poder, né, para um grupo de pessoas, o lance do cancelamento lá. Daí as pessoas que vivem disso morrem de medo do cancelamento. Ah, cancela se quiser, né? Não, mas realmente as pessoas temem muito isso, dão muito poder para outras pessoas. Porque fizeram a vida pessoal, a vida virtual, né? Não Isso. cultivaram a vida real. Tem o lance do personagem também. sim. Muitas pessoas são um personagem. Sim. Elas não são elas. É quase que esquizofrênico, né? Não estou diagnosticando ninguém, pelo amor de Deus. Mas o que é esquizofrenia? É uma quebra, uma ruptura, né? Duas personalidades, né? Ou seja, isso causa, pensa só, se você tem que ir o tempo todo fazendo um papel, né? E aí a pessoa... Gente, aí isso às vezes chega a ser, assim, né? Um pouco assustador, porque a pessoa não reconhece a outra quando encontra, né? Pessoalmente. Sim. Entende? Você vê como que há uma ruptura da identidade, da personalidade. Uma pessoa, nas redes sociais, vai falar, encontrei fulana pessoalmente, mas é totalmente diferente do que eu vi. Olha, o que é isso, se não um fenômeno de ruptura, de quebra, de dupla, né, personalidade? Estou falando que isso é um caso de transtorno em si, mas um caso a ser observado, né? O que isso vai ocasionar, né, no futuro? Qual que é o prognóstico disso? Isso, você olha uma evolução, né, não muito boa que você vai ter num comportamento desse. Aí chama as fake news, né? As fake news. Literalmente. Está tudo interligado hoje em dia nesse mundo tecnológico. A pessoa super simpática nas redes sociais, mas pessoalmente não cumprimenta. Então, há uma falsidade. Tudo aquilo que é falso, né, ele não persiste no tempo. Né? Doutora, pós-pandemia agravou todo esse problema com a tecnologia? Houve um aumento do uso das redes sociais, né? Primeiro porque todo mundo ficou isolado. Sim. Né? Então houve... Sem trabalhar, sem fazer nada. O único meio de acesso ao outro era as Fique em videochamadas. casa, fique no sofá, no seu celular, não é verdade? Não saia. Essas opiniões em públicos a gente nem comenta, né? É verdade, gente, Então, mas ainda bem que passou isso, acabou, já voltamos à nossa vida normal. Sim. Mas esse comportamento, essa relação de dependência com a tecnologia aumentou e muito. Sim. E eu observei também o quanto que houve uma migração do trabalho, né, para o trabalho online, Sim, né? E parece verdade. que ainda não encontraram, né, esse eixo ainda. Assim, hoje eu tenho um consultório, eu falo, não compensa ter meu consultório físico, né? Não compensa? Não compensa você ter um consultório. Eu faço questão de ter, né, minha estrutura física, consultório, as salas. Tem até a sala para atender online. Olha só! Mas eu não abro mão de ter essa possibilidade das pessoas irem até mim, né? Esse pessoalmente. Contato, né? E eu acredito que a telemedicina, né, que fala agora, esses atendimentos online,
facilitou e muito. Acho que tudo tem o seu lado Sim. bom, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom também. Vai da gente ter esse equilíbrio e conseguir tirar proveito, o melhor proveito dessa situação. Mas tem o seu lado bom também. Só que eu acredito que, principalmente na psicologia, eu acho que é muito melhor você ter o olho no olho, você ver a reação da pessoa ali. Deve ter algo diferente, que, ou pelo menos mais vantajoso para o tratamento. Sim, eu priorizo isso. Né? Eu priorizo. Você tenta ter pelo menos um momento com o paciente para, tipo, calibrar, né? Você conhecer a pessoa. A forma como, né? Querendo ou não, quando a gente está no atendimento, eu não estou falando que tem prejuízo no atendimento, no tratamento, né? Não tem prejuízo. Mas aqui é uma questão de preferência, né? Sim. Eu, pela preferência. Querendo ou não, quando você está atendendo online, existe um enquadramento. Você, né? Não, você está vendo aqui o rosto, aí às vezes trava, né? Porque nada é perfeito. Aí trava a voz, verdade. Né? Então, eu sempre vou priorizar aquilo que é o contato real pela minha premissa dentro da psicologia, que é a relação humana, né? Sim. É a relação que perpassa o contato, né? Então, assim, que eu puder ainda permanecer com isso, eu vou fazer. Né? Eu acho que tudo que é real, né? A gente vê tudo sendo trocado por aquilo que é meio falso. Entende? Por exemplo, a flor já não é a flor, né, natural, né? A vela, sei lá, a vela já a gente não utiliza, usa a luz mais elétrica. Então, tudo aquilo que for o contato natural e real, eu penso que é muito benéfico para o ser humano. Olha entende? só. O contato com a natureza, por exemplo, óbvio que a gente sabe, né? Não é a mesma coisa que você está vendo uma paisagem pela TV. Né? Com certeza, você então, está experienciando aquele momento ali, é outra relação, é outra experiência totalmente diferente mesmo. Sim, o ser humano ele precisa do contato. Ele precisa de tudo isso. Então, hoje, as pessoas precisam valorizar mais essas relações, precisam valorizar mais o natural, o real, doutora? Eu parto da minha experiência clínica e do que eu observo, que isso é fundamental, né, para a saúde mental. Né? Doutora, eu lembrei de algo agora, nas minhas pesquisas, né, sobre clínicas de detox tecnológico. Diz que está bombando agora as pessoas irem tipo para um spa, sabe, que vai de emagrecimento, mas irem para se desintoxicar da tecnologia. E são pessoas com dependência, um vício, e elas manifestam reações físicas. De abstinência. De abstinência. Por que isso ocorre se não é uma coisa química? Está na cabeça da pessoa, na mente. Existem aquelas provocações químicas que são da ingestão ou do contato com o material, seja por substâncias, né, psicoativas ou até álcool, etc. E existe aquele contato que vem pelos sentidos, que é pela visão, pelo olfato, né, que também são, né, estímulos que também têm a capacidade de viciar, porque também produzem dopamina. Entendi. Né? O cérebro ele não sabe associar o que está acontecendo no real e no virtual. Entendi agora, doutora. Entendi. Ele não consegue diferenciar. Isso, entendi. Então ele está vendo uma comida, aquilo lá ativa partes, né? Sendo bem simples aqui, né? Que são sistemas de recompensa. Então, por isso que quando vai passando no feed lá, nas redes sociais, você vai vendo, é como se você estivesse experimentando, mas não é experimentando mesmo, né? Sim. Mas existem circuitos de recompensa ao ver aquilo e isso vai viciando a pessoa. Agora eu entendi, então, o cérebro não consegue diferenciar, por isso que ele manifesta as reações mesmo, da abstinência mesmo, falta de reações físicas. Tremedeira. Eu fiquei impressionada quando eu vi isso, falei, mas gente, como assim? Tá tudo aqui no nosso cérebro, comanda tudo, né, doutora? E a pessoa entra numa ansiedade, né? Sim. Uma ansiedade de ter aquilo, de poder mexer no celular, né? Eu falo assim, você quer ver o pane geral, é quando o WhatsApp cai. Gente, parece a Terceira Guerra Mundial. É verdade, todo mundo fica desesperado e já procurando alternativa, baixando outros aplicativos. Então a comunicação não pode parar, né? Eu vejo esse desespero, lógico, já temos uma dependência em relação profissional para a gente continuar esse contato. Eu vivo isso, então é natural que você não tenha um prejuízo financeiro você buscar. Mas não é somente isso, né? Não é. Você precisa disso, você quer estar ali funcionando.
funcionando online. Parece assim, mas e agora, né? As pessoas se sentem, mas e agora? Como que eu vou falar? E se acontecer alguma coisa? E esquece que pouco tempo atrás a gente usava do meio telefone. É verdade. A gente usava olha, eu sou da época ainda que quando começou o celular ainda achei assim, opa! E o uso do WhatsApp mesmo, Sim. não é tão aí, estamos falando de uma década. Eu achava o máximo, nosso WhatsApp aqui, eu tô conversando com uma pessoa do outro lado do mundo, eu tô falando aqui pelo WhatsApp, ficava impressionada demais, né? Sim. Hoje já é tão comum isso. Faz parte da nossa vida, mas precisa fazer parte de forma positiva, né, doutora? Que não vire algo negativo, que não desenvolva nenhuma compulsão. Não esqueçam do mundo real, que a gente precisa alimentar esses estímulos, essas reações, principalmente para as crianças, que eu acho que é fundamental ter essa atenção. Olho no olho. Olho no olho. Saber abraçar, né? Sim. Às vezes, né, faço questão de, às vezes, encontrar, né, filhos de colegas, assim, e ter esse contato, né, de olhar no olho, de conversar, de perguntar. Por quê? Porque precisa desenvolver, são habilidades sociais que são desenvolvidas. Isso. Né? Não são, assim, naturais que consegue se relacionar. Era porque antes era habitual se relacionar, né, sentar, tomar um café todo mundo junto, né, tchá com bolo, né, final da tarde. Tchá com bolo, tá todo mundo no celular agora. É natural. As pessoas precisavam dessas relações, né? Sim, e era o meio de contato, né? Agora, sempre colocando limites, né? Qual que é o sinal de alerta quando a pessoa começa a ter prejuízos, né? Seja na relação, seja no trabalho, né? São sinais de alerta, quando a pessoa já não quer mais sair de casa, não quer encontrar. Então, outra coisa muito recorrente agora, minha memória, né? Todo mundo recomendando de memória. Aí no começo eu falei, espero que as pesquisas estejam atualizadas para ver se é um efeito do pós-Covid, né? Sim. Mas é também pelo uso da tela. Entende? Tô passada. Sério que é uma reação? Perca de memória, né? Ou seja, estímulo, a atenção, ela tem uma atenção focal também, né? Existem vários tipos de atenção, né? Mas quando você está nas redes sociais, são vários estímulos, a sua atenção fica dispersa. Né? Aí você fala, tô com perda de memória. Vai lá, faz um monte de... Gente, todo mundo com medo de Alzheimer, é verdade? Deixa eu tomar meus suplementos. Né? Meu Deus, você vai suplementar, né? Já fica desesperado. Começa tirando um pouco de redes sociais, né? Olha que super dica, doutora, adorei essa dica. Olha, foi a surpresa desse nosso bate-papo, de verdade. Como escutar, né? Você deve também escutar. Com certeza, não só escuto, como acontece comigo também. Onde que eu deixei a chave? Acontece que você estava com a atenção no celular, né? A gente está com a atenção ali na rede social, em acompanhar, em pensar. Então, a realidade, a gente vai tendo prejuízo. Aí são sinais de alerta, né? Entendi. E aí, onde a gente tem que começar a fazer uma regulação, né? Deixar o celular, desativar as notificações, que aquilo é um estímulo, né? Entendi. Conseguir fazer sua higiene do sono, né? Porque aí também há prejuízos no sono, que a gente vai vendo várias né, consequências. O povo dorme ali, né? Já, aí deixa um pouquinho do lado, aí dá uma vibradinha, você já quer pegar, não é já verdade? Acorda também, né? Já recebendo um estímulo, dorme recebendo estímulo, atrapalha, né, o sono, né? A gente sabe que atrapalha o sono. Então, fazer o detox, assim, antes que chegue ao extremo, né, de se internar. No detox. Nas clínicas, né, já começar um detox aí, né, na já vida. Ir ajustando a sua rotina com a tecnologia, para que ela não vire algo negativo na nossa vida, né? E são poucos ajustes, pelo que eu entendi, que a doutora passou aqui nesse bate-papo, que se você ajustar de uma forma que tenha um planejamento, você veja o seu comportamento, se tem algo que você acha que está extrapolando o limite, você dá uma ajustada, parece que já está ok. Fica só no positivo, né? Sim, ela tem seu lado bom, né? Sim, Óbvio com que certeza. Tem. Ela só não pode aquilo trazer prejuízos. Por exemplo, né, você quer ver uma situação que eu vou dizer, porque com certeza é interessante, quem está escutando vai notar isso, nas relações, né? Aí chega em casa, o marido, a esposa, né? E aí quer conversar, tá no celular, né? Isso ocasiona brigas, enfim. Sim. Foi assim, é um combinado que eu sempre aconselho, né, a fazer. No momento que vocês estiverem em casa, né, estejam em casa, né? Sei lá, reserve um tempo para você, né, ter o seu momento de interagir lá nas redes sociais, enfim. Mas a partir do momento que o virtual começa a ser mais preponderante do que o real, aí é um sinal de alerta, porque
vai ter essas negligências e aí perder o que é real, perder aquele contato, né, com a pessoa com que a gente ama, né, porque vai ocasionar Acaba acontecendo. Vai ser difícil. Olha, né? doutora Nayara Bortolucci, adorei esse bate-papo, de verdade. São situações que a gente se vê, né? Você fala, nossa, já aconteceu isso comigo. Quando você comenta sobre tecnologia, sobre sua relação com o celular, então eu tenho certeza que as pessoas se identificaram também e vão ligar esse alerta e vão rever esse comportamento para que não tenha um prejuízo futuro com a tecnologia. Venha com muita positividade, só coisas que realmente agregam pra gente, porque a tecnologia agrega muito, né? Com certeza, conhecimento, enfim. Sim, obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube. E se você ainda não se inscreveu, olha só que oportunidade, se inscrevam. E este programa já está lá à sua disposição, então você reveja a hora que você quiser, tire as suas dúvidas. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.